Minha tela? Estamos vendo. Beleza. Tá. E aí, espero, não espero? Acho que ela tá dando problema para acessar. Tocar, né? Depois ela pode tentar ver a aula gravada. Sim. Então tá bom, gente. Só pra gente não extrapolar o tempo previsto. Isso aí, né? Falhas do sistema, mas vai dar tudo certo. Vou tentar dar uma apressadinha aqui e não ser tão prolixa como costuma ser. Mas, enfim, comecemos então. A aula dessa semana é sobre domínios morfoclimáticos e vegetação, né? Eles se correlacionam a esses temas. A vegetação está incluída dentro de domínios morfoclimáticos, porque morfoclimático seria a relação da morfologia, do relevo, a conformação física do local, misturada com os fatores do clima, então de umidade, de temperatura. E é isso. A gente parte logo para os exercícios e aí eu não vou conseguir ficar voltando aqui no Meet para ver o que você está mandando de mensagem, mas eu tento fazer isso daqui a uns 20 minutos para ver se tem alguma mensagem. E no Se final da alguém aula mandar, também. se alguém Tu mandar avisa? mensagem, eu aviso. Uhum. Beleza, então. Obrigada, Rodinho. E daí no final, se ficar alguma dúvida, vocês me perguntem e mandem aqui, tá bom? Então, vamos ao que interessa. Vou começar pelo número 1 aqui da FATEC. Diz o seguinte: os cerrados brasileiros são formados por árvores com aspecto xeromórfico, com árvores tortuosas e espaçadas, com troncos de cortiça espessa e folhagem coriácea e pilosa, muitas vezes lembrando a caatinga arbustiva densa, da região do semiárido nordestino. Só desmistificando aqui alguns termos, xeromórfico seria uma forma seca, né? Uma forma que remete a regiões de seca, árvores tortuosas espaçadas, troncos de cortiça espessa e folhagem coriácea, são aquelas folhas com um aspecto mais grosso, assim, né? E pilosa, pelinhos, muitas vezes lembrando a caatinga arbustiva densa. Então tá, o fator que pode explicar tal semelhança fisionômica entre os dois tipos de vegetação é, a gente está tratando do cerrado, né, não é da caatinga, tem um aspecto mais seco, mas ele não é tão seco quanto o da vegetação da caatinga. Mas qual essa semelhança fisionômica, por que ela acontece? Então, a baixa umidade nos solos do cerrado, com árvores de menor capacidade de captar e armazenar água no ambiente. Então, não exatamente, porque a umidade no cerrado ela é relativa, né? Ela não é um clima nem seco nem úmido, ele é semi-úmido. Então, tem uma época de seca e uma época de umidade. B. A baixa fertilidade natural dos solos do cerrado, em geral muito ácidos, pobres em cálcio e nutrientes em geral. Então, essa é a alternativa correta. Realmente é um solo não muito fértil, geral muito ácido, sim, pobres em cálcio e nutrientes em geral. É uma característica do solo de cerrado mesmo, é um solo não muito fértil, principalmente pelo, pelo clima, por alguns aspectos como lixiviação também, que é a lavagem do solo, dos nutrientes do solo para camadas mais profundas. E então tem essa característica, tanto que esse aspecto mais tortuoso das árvores, ele é justamente por conta da alternação entre um clima mais seco e um clima mais chuvoso, e aí no clima mais chuvoso ocorre a lavagem dos nutrientes, o solo ele é realmente mais pedregoso, então essas árvores bem tortuosas, por exemplo, que tem nas savanas, no Cerrado Brasileiro, são características de climas, de solo, desculpa, com um aspecto menos fértil. E aí teria as outras alternativas que seriam corretas, que é a vigência de um clima tropical seco, na verdade não seria seco, né, seria semi-úmido. Também não é nem seco nem de altitude, é tropical semi-úmido, ou tropical típico. Responsável por invernos mais chuvosos e verões mais quentes e secos, aqui também está trocado. Porque no Cerrado brasileiro, os invernos eles são mais secos e os verões são mais chuvosos. Se a gente lembrar do climograma que a gente já trouxe em aulas anteriores, por exemplo, aqui em Goiânia, né? Goiânia fica lá no Cerrado brasileiro. Então, fica lá no centro-oeste. Clima de tropical típico. Lembrem dessa conformação em V do climograma. Então, essa conformação
onde as barras elas são menores no meio, ou seja, a pluviosidade é menor no meio do ano, é bem característica do Cerrado brasileiro. Então, meio do ano tem um clima mais úmido e os extremos do ano, ou seja, quando é verão, o verão é mais úmido e o inverno é mais seco. Acho que eu troquei ele, né? Inverno seco, verão úmido. D, o uso intensivo das queimadas como fator de manejo e controle do cerrado para eliminação de gramíneas. Então, não é por conta disso, né? Mas por conta do solo. Mas realmente tem queimadas no cerrado. Mas isso não explicaria a semelhança fisionômica com a caatinga. E o extenso desmatamento do domínio dos cerrados para a produção de soja e gado, tornando a região mais seca. Isso também agrava. Realmente tem a produção de soja e gado no cerrado, mas não estaria explicando a semelhança fisionômica com a caatinga. A semelhança, ela realmente por conta do solo, que não é tão fértil, assim como na caatinga, e traz esses aspectos mais de vegetação seca, apesar de ela não ser totalmente seca como a caatinga. Então tá, esses seriam características predominantes do bioma cerrado, né? A gente pode passar agora por uma questão sobre a caatinga, que é essa de número 3, que estava no material. Sobre o bioma da caatinga, assinale o cartão resposta são uma das preposições corretas. Então, a 01 diz que... Oi? Diga. Alô? Alô, alô, não, só tô vendo só um teste aqui com a Marina, Tá. que ela não tá te ouvindo. Só tô te Perdão, não, eu espero ela. Deixa eu voltar aqui. Não pode. Continua? Tá, peraí. Será que a Marina me ouviu? Pode falar aqui pelo chat, Marina. Eu acho que não. Não. Tá, então vou tentar resolver com ela. Pode ir tocando tua aula. Desculpa, Bruno. Imagina. Se precisar, eu espero um pouquinho, tá? Então tá. A 01 dizia que as plantas da caatinga são xerófilos, ou seja, adaptados ao clima tropical semiúmido. Então, tá meio certo essa questão. As plantas da caatinga realmente são xerófilas. Lembrando que essa palavra xerófilos, esse radical cheiro, viria de seco. Então, seriam predominantemente de uma característica mais seca. E adaptados ao clima tropical semiúmido, não. É o tropical semiárido. Então, árido vem de seca também, né? E o clima da Caatinga, ele realmente é semiárido, não chega a ser desértico, não chega a ser totalmente árido. Esse semiúmido, ele é característico do cerrado, que daí seria aquele tropical típico, semiúmido, porque são 6 meses úmidos, 6 meses chuvosos. Então, nesse caso, a 01 seria errado. A 02 diz que o tipo climático predominante é o tropical semiúmido, de novo errado, né, semiárido, solo é raso e pedregoso. Isso estaria certo. É raso e pedregoso, mas não é semiúmido, sim semiárido. 4. A caatinga é um bioma que está presente em todos os estados da região Nordeste e Sudeste. Então, é errado, né? Todos do Sudeste não. Só pega um pedacinho ali do norte de Minas Gerais, que fica em contato com a Bahia, fica fazendo fronteira com a Bahia. Realmente tem uma parte que é semiárida. Mas nem todos os estados do Nordeste estão incluídos no bioma da Caatinga, né? Se a gente for ver aqui, por exemplo, a Caatinga, ela se restringe a essa área mais em vermelho. O litoral do Nordeste, ele já tem faixa de transição e também de uma área de morro, que seria uma área de vegetação litorânea. Se a gente for ver aqui no Maranhão, por exemplo, ó, Maranhão é esse estado que o meu cursor está aqui em cima. Ele tem uma parte de características amazônicas, outra parte de características de cerrado. Não tem uma parte da Caatinga, e o restante seriam faixas de transição, que é bem importante a gente caracterizar, porque elas vão aparecer nos domínios morfoclimáticos, né? Quando a gente trata de vegetação, normalmente a gente não trata dessas faixas de transição, porque a gente está mais restrito às características vegetais. Quando a gente trata da morfoclimática do local, a gente está falando de características de clima, de vegetação, de solo, de hidrografia, e isso não tem como a gente delimitar, então sempre vai haver uma transição entre um e outro. Até na própria vegetação vai ter uma transição, mas é importante lembrar que essas faixas de transição, elas aparecem quando a gente trata de domínios morfoclimáticos, e elas ocupam um espaço significativo aqui, né? Então, a gente vê que entre um bioma e outro, entre uma área e outra, sempre vai ter essas faixas de transição. Tá, voltando aqui. Então, nem todos os estados do Nordeste e Sudeste estão incluídos na Caatinga.
8. A população da Caatinga enfrenta graves problemas sociais, entre eles os baixos níveis de renda e de escolaridade, a falta de saneamento ambiental e os altos índices de mortalidade infantil. Então, sim, essa determinante socioeconômica, digamos assim, né, de desenvolvimento humano, elas são bem importantes da gente frisar aqui no contexto da Caatinga, porque é realmente uma região com graves problemas sociais. Os níveis de renda são baixos, a escolaridade também é baixa, ou seja, o índice de desenvolvimento humano nessa região, ela é bem baixa. Só a gente lembrar, né, do sertão nordestino, de toda a característica de pobreza desse local, então, tá correto. A 16 diz que a Caatinga tem sido desmatada de forma acelerada, principalmente nos últimos anos, devido principalmente ao consumo de lenha nativa, explorada de forma ilegal e insustentável, ao sobrepastoreio e à conversão para pastagens e agricultura. Apesar de isso não parecer tão correto, porque traz alguns aspectos de agricultura, e a gente pode pensar que na Caatinga, no sertão nordestino, não existem espécies vegetais cultivadas, é uma alternativa correta. Então, realmente tem tido desmatamento por causa da exploração de lenha. Então, sim, existem espécies vegetais no semiárido nordestino, apesar da gente normalmente pensar só naquelas cactáceas, naqueles cenários mais de deserto, existem sim espécies vegetais cultiváveis. Então, tem sido explorado de maneira ilegal e insustentável, tem tido um sobrepastoreio também, então, né, o gado ali, e conversão para pastagens e agriculturas. Eu até trouxe um exemplo aqui de um umbuzeiro, é um tipo vegetal que tem no Nordeste, no sertão nordestino. O fruto umbu seria esse daqui, e é algo cultivado nas agriculturas familiares ali do sertão nordestino, da Caatinga. Então, é uma planta típica dali. Só como uma curiosidade. Então, voltando aqui. 32 diz que na Caatinga, o período de estiagem raramente ultrapassa 60 dias. Isso é incorreto, porque sim, ultrapassa os 60 dias, né? 60 dias seriam tipo 2 meses. E a estiagem, que é o período de seca prolongada, ela acontece na maior parte do ano. Varia ali entre 6 a 9 meses do ano. Então, é predominantemente seco. Se fosse pequeno assim, a gente poderia até caracterizar como clima de cerrado, né? Como bioma de cerrado. Mas não, a estiagem, ela dura a maior parte do ano. Então, as alternativas corretas nessa questão seriam a alternativa 8 e 16, totalizando 24, ok? Gente, desculpa se eu estiver falando muito rápido, só para tentar correr atrás do tempo perdido aqui no início da aula, tá? Mas qualquer coisa, depois vocês podem me perguntar no final. Vou tentar deixar uns 5 minutinhos finais ali. 2. O NAMO. Impactos ambientais sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil. Lembrando que domínios morfoclimáticos envolvem, além de vegetação, também clima, aspectos do solo, etc. Impacto ambiental deve ser entendido como resultado de ações que modifiquem o ambiente, podendo produzir danos, muitas vezes irreversíveis. Ao longo da história, a ocupação humana dos domínios morfoclimáticos provocou impactos ambientais de diversos tipos. A partir do texto acima e dos seus conhecimentos sobre os impactos ambientais que resultaram da ação antrópica nos domínios morfoclimáticos brasileiros, é correto afirmar que, então, a gente vai se concentrar na ação antrópica sobre esses domínios, tá? Então, no domínio amazônico e no domínio do Cerrado, o avanço dos projetos agropecuários, grandes projetos minero-metalúrgicos, garimpos hidrelétricas, causam desmatamento e queimadas, com graves consequências para a flora e para a fauna, que além de erosão do solo, inundações, assoreamento, contaminação de rio, afetam diretamente as comunidades locais e os povos que sobrevivem na floresta. Então, isso está correto. É só a gente lembrar também, por exemplo, da expansão da fronteira agrícola e também, enfim, de locais de exploração mineiro-metalúrgicos, que existem, por exemplo, no Pará, que a gente viu na última aula, né? Então, sim, essa alternativa está correta. E assoreamento, que ele traz aqui, seria o processo de diminuição do leito do rio, então acúmulo, digamos, né, de terra no curso dos rios, principalmente por questões de desmatamento, que daí a mata ciliar, que é aquela mata que fica na encosta dos rios, ela some, impede, normalmente essa mata ela impede, né, que os detritos eles cheguem até o leito do rio, e quando a gente tem o desmatamento, acontece esse acúmulo dos detritos no leito e o processo de assoreamento, que seria de diminuição do leito do rio pelo acúmulo de detritos.
Então, tá certa essa A. Vou tentar ser mais sucinta nas outras porque estariam corretas. Aqui ele fala sobre as pradarias e que daí fala do avanço da cultura da soja. A soja, ela não predomina ali nas pradarias, e sim no bioma de cerrado, ok? Então seria por isso. Na pradaria a gente teria mais um cultivo de algumas espécies vegetais e tal. De outras espécies vegetais como mate, enfim. Mas soja não. Soja, pensem sempre no centro-oeste brasileiro, no centro do Brasil, no cerrado. Área de clima tropical típico. Aqui na C, dizia que no domínio de araucárias e mares de morro é visível em expansão urbana e tal, inclusive na faixa litorânea. Então, isso aqui já estaria um pouco contraditório, porque o domínio de araucárias não fica na faixa litorânea, né? E também ele traz consequência de lixiviação do solo e eutrofização. E a lixiviação não seria tão comum aqui nessas áreas, porque a lixiviação é a lavagem dos nutrientes do solo, tornando ele um solo menos fértil. E no caso dos domínios de araucária e de mares de morro, isso não acontece. A lixiviação do solo, ela é bem recorrente nas áreas de cerrado, que a gente estava vendo lá no início, que eu mostrei que as árvores são mais tortuosas. Então, a lixiviação, que é essa característica de lavagem do solo e escoamento dos nutrientes lá para camadas mais profundas, ela é bem característica de cerrado, e não de mares de morro e araucária. Mares de morro e araucária são solos até bastante férteis, tá? E D fala que a caatinga ocorre tem esse processo de desmatamento, caracterizado por grandes grupos econômicos, exploração da lenha e tal, e fatos que têm causado a perda da biodiversidade. Então, a biodiversidade da caatinga já não é tão grande. A gente tem uma maior biodiversidade no Cerrado, e também em áreas de Mata Atlântica, e também em áreas de Floresta Amazônica. E a arenização, quando ele traz arenização, essa alternativa também se torna incorreta. Porque a arenização, esses conceitos que eu estou tentando explicar aqui para vocês mais por cima, eu acho que talvez vocês fiquem com um pouco de dúvida. E realmente, se não entenderem, por favor, me falem no final da aula que eu tenho que explicar de novo, tá? Mas eu falei um pouco de lixiviação, falei um pouco de assorreamento. E agora, explicando a arenização é o empobrecimento do solo, então esse solo ele se torna menos fértil também, não por uma lavagem dos nutrientes nem por nada, mas sim por um desmatamento. Então, é uma retirada das espécies vegetais, e esse solo tende a se tornar mais arenoso, então, com aspecto de areia mesmo. Só que esse solo que se torna mais arenoso, antes ele era um solo fértil. Então, locais onde a gente tem um solo fértil que se torna pobre, a gente diz que aconteceu uma arenização. Mas no caso da caatinga, ele já não é muito fértil, por características climáticas. Então, o que pode acontecer na caatinga é uma desertificação, que é uma piora dos aspectos de solo pedregoso e solo não fértil. A arenização acontece em solos que antes eram muito férteis e se tornam menos férteis ou arenosos. Então, no caso, o conceito aqui estaria errado. Então, outro conceito que apareceu aqui também seria de eutrofização. Eutrofização é um outro problema que aconteceria, e é um problema consequente da poluição de rios e de outros cursos de água, que seria pelo acúmulo de matéria orgânica, e essa eutrofização faria com que seria por exemplo, poluição nos rios, então começa a ter um aumento de espécies, por exemplo, de matéria orgânica mesmo nos rios, e por conta da poluição. Então, a eutrofização seria uma outra característica, um outro conceito. Assorreamento, lembrando que é o acúmulo de detrito no leito dos rios. Lixiviação é a lavagem dos nutrientes do solo, tornando ele menos fértil. Enfim, não deu para explicar bem, mas é porque a gente está com um tempinho mais curto. Porém, se algum desses conceitos ficou meio difícil de entender, vocês me perguntem que eu tento explicar de novo no final, tá bom? Tá. Agora, passando para essa questão da UFPR, que traz esse mapinha com os domínios morfoclimáticos do Brasil. Lembrando que essas partes em branco aqui que aparecem no mapa são as áreas de transição, e essas aqui com outras características, com outros símbolos, seriam os domínios morfoclimáticos. Não vou ler o enunciado, já vou passar para a interpretação. Então, cada uma dessas frases aqui vai remeter a
domínio morfoclimático, e a gente vai tentar delimitar essa sequência para preencher a alternativa correta. Teve um pequeno erro aqui de digitação meu, e daí essa alternativa aqui ficou junto da primeira, então pode ser que alguém tenha se confundido ali no preenchimento, mas o primeiro está aqui e o segundo está aqui, tá? Então, o primeiro diz que seria um domínio de planaltos de araucárias, com predomínio de drenagens perenes e solos diversificados. Então, o domínio de planaltos de araucárias é esse aqui bem em preto no mapa, que seria o número 5, ok? Então, a gente já começa ficando entre a A e a D. Ele se concentra aqui no sul, subtropical, ok? Fica bem aqui nessa região. Aí na aula eu coloquei para vocês, ó, o domínio de araucárias é esse em roxo, tá bom? Aí, em seguida, que seria esse aqui que está junto, domínios dos chapadões, cobertos por cerrados e penetrados por florestas de galerias, compostos por planaltos de estrutura complexa, chapeados ou não por lateritas de cimeira, planaltos sedimentares com vertentes em rampas, suaves drenagens espaçadas pouco ramificadas. Vamos concentrar aqui, ó, cerrado. Cerrado é um domínio que fica bem no centro do Brasil, né, bem no centro-oeste. Então, seria esse das linhas retas, que era o número 2. Sabendo que o primeiro e o segundo é 5 e 2, a gente já saberia que a alternativa correta é a alternativa A, ok? Passando para o próximo, ele fala de domínio de terras baixas florestadas, com planícies de inundações labirínticas e meandricas, tabuleiros extensos e morros baixos. Então, só por esse início, a gente já pensaria no domínio de campos, tá? Por essa descrição. E esse domínio de campos é esse mais em cinza, que está aqui no sul do Brasil, que fica bem na fronteira com o Uruguai e a Argentina, então seria o número 6. Próximo seria o domínio das depressões interplanáuticas semiáridas, então a gente vê esse nome semiáridos e remete ao sertão nordestino, ao domínio morfoclimático da Caatinga. Então seria esse aqui pontilhado, número 4, ok? Ah, não, eu falei errado aqui para vocês. Esse terceiro, que era domínio de terras baixas florestadas com planícies de inundações labirínticas, eomeândricas, tabuleiros extensos, morros baixos e arredondados, nas áreas cristalinas adjacentes, terraços de cascalhos e holaterita, rios com elevada carga de sedimento e drenagens perenes, na verdade, verdadeira, esse daqui é o número 1. Terras baixas florestadas com planície de inundação labiríntica. A gente está falando de domínio de Amazônia. Estou viajando. Terras baixas florestadas, planícies de inundação labiríntica e meândrica, tabuleiros extensos, morros baixos. Então, inundações labirínticas, sempre que eu penso em inundação, terras baixas, né, planície, florestadas, estou falando de floresta amazônica. Então, desculpa, fiz essa pequena confusão aqui. E aí, quando aparece pradarias, eu estou falando de campos. Então, terras baixas florestadas com inundação é a Amazônia. E domínio de pradarias, quando aparece pradarias, campos, eu estou falando do sul do Brasil, que seria os pampas, né? Seriam os pampas ou pradarias. E aí, por último, tem o domínio dos mares de morros florestados. Os mares de morros seria esse domínio litorâneo, que eu já falei para vocês, né, porque desse nome em aulas passadas. Apresenta fortíssima e generalizada decomposição de rochas, drenagens perenes, extensiva mamelonização. Drenagem perene é que são rios que nunca secam, tá? E extensiva mamelonização seria essa conformação bem redondinha dos morros. Então, eu até trouxe aqui algumas imagens para vocês. As pradarias seriam esses campos, né, essas pampas, então seria bem vegetação rasteira. Mata de araucárias, predomínio de araucária angustifolia, né, que é essa espécie vegetal que tem aqui na Serra Catarinense, por exemplo. Aqui seria um domínio de mares e morros, estão vendo que tem espécies vegetais, mas tem esses morros mamelonizados, ou seja, eles são bem redondinhos, eles não têm aquelas características tortuosas e tal, das montanhas. Isso justamente pela erosão, porque daí, quanto mais vai erodindo,
mas ele vai ficando planáltico, digamos assim, né? Ele vai ficando redondinho mesmo pela erosão, pela queda dos detritos e tende a ficar cada vez mais arredondado pelo processo de erosão, sedimentação e intemperismo. Então, aqui seria mares de morros. Ok? Então, pela sequência, a alternativa correta seria a alternativa A. Passando agora para essa questão do Enem, ele fala sobre a Mata Atlântica. Então, a Mata Atlântica perdeu 31.195 hectares de sua cobertura vegetal. Segundo o levantamento, os dados apontam uma redução de 55% na taxa média anual de desmatamento, comparando com o período anterior analisado, o triênio de 2005 a 2008. Essa diminuição pode ser explicada pelo avanço da legislação e também pelo trabalho dos órgãos de fiscalização. Então, houve uma redução de desmatamentos, que eles estão querendo dizer. Por que estaria acontecendo essa redução? Qual seria um aspecto fundamental para a redução do desmatamento na Mata Atlântica? Então, dada a sua grande extensão, é difícil e caro fiscalizar o bioma em questão. No entanto, uma forma de vigilância eficiente que vem sendo utilizada no Brasil para esse fim eu vou partir logo para a alternativa correta, tá? A alternativa correta é a E, que é o uso de equipamentos de sensoriamento remoto por meio de imagens de satélite. As outras até poderiam ser factíveis, seriam possíveis de ser feito, mas o que tem sido feito principalmente, né, e tem facilitado esse monitoramento, seria o uso de equipamentos de sensoriamento remoto, ou seja, imagem de satélite e também de sobrevoo, digamos, né. Um exemplo que o próprio material traz não se inclui aqui a Mata Atlântica, e sim ao bioma da Amazônia, mas ele comenta do CIVAM, né, que é o Sistema de Vigilância da Amazônia. Então, são imagens aéreas que são captadas da Amazônia para justamente se ter noção de quais áreas estão sendo desmatadas, ou, por exemplo, está tendo uma exploração ilegal de madeira, e essas imagens aéreas apontariam locais de exploração indevida, e é realmente o que tem sido feito de mais moderno, digamos, para a vigilância do desmatamento dos biomas. Então, assim como está acontecendo na Amazônia, acontece também na Mata Atlântica, e seria a alternativa E, ok? O restante eu não vou ficar muito em cima, mas vou até comentar, por exemplo, uma que está errada aqui, a constituição de reserva dos indígenas, já que as terras passam a ser propriedade dos índios, então não, né, isso não garantiria a não desmatamento dessa região. Formação de reservas de conservação, cujos proprietários extrativistas impedem o desmatamento, então não, porque o desmatamento continuava acontecendo, apesar das áreas de preservação, né, e conservação. Então, o que tem sido feito de mais moderno é realmente o uso de equipamentos de sensoriamento remoto, ok? Lembrando do CIVAM, que é o Sistema de Vigilância da Amazônia, que começou a ser executado a partir de 2002 no Brasil, inclusive. Fez quase 20 anos. Essa próxima questão do Enem fala sobre a exploração de recursos naturais e a ocupação do território brasileiro, que tem uma longa história de degradação de áreas naturais. É resultado, entre outros fatores, da ausência de uma cultura de ocupação que respeitasse as características dos biomas. Ao longo da história, a apropriação da natureza de seus recursos pelas sociedades humanas alterou os biomas do planeta. Em relação aos biomas brasileiros, em qual deles esse tipo de processo se fez sentir de forma mais profunda e reversível, ou seja, qual desses biomas foi o mais desmatado, mais explorado, o menos preservado? Eu vou partir novamente para a resposta correta. A resposta correta é D, que é a Mata Atlântica. Então, a Mata Atlântica seria o bioma mais devastado, dentre esses aqui que foram citados. A floresta amazônica é bastante devastada, mas não é a mais, ainda tem uma cobertura vegetal nativa bastante grande. Cerrado também, Pantanal também, Mata dos Cocais também, todos devastados, mas o que tem o desmatamento mais significativo seria a Mata Atlântica, que hoje abriga apenas 7% da área original, devastada pela exploração de madeira e pelo crescimento urbano. É bom a gente associar sempre ao fato também, por exemplo, de exploração do pau-brasil. Lembra que o pau-brasil era aquela espécie vegetal litorânea explorada pelos portugueses no início da colonização, e ela ficava no litoral, exatamente no bioma da Mata Atlântica, foi bastante devastada, então, justamente pelos aspectos de colonização e de exploração das espécies vegetais ali do litoral.
que desde a época colonial já vem sendo devastada. Então, a alternativa correta seria a alternativa D. Agora, passamos para a última, que eu sempre coloco da UFSC, e ela fala um pouco dos domínios morfoclimáticos também. Então, diz que, segundo José William Vicentini, os 6 domínios morfoclimáticos brasileiros têm por base a superposição do clima, relevo, solo, vegetação e hidrografia, ou seja, um certo ar de família em extensas áreas, onde o visual da paisagem é normalmente fornecido pela vegetação. Com base no texto anterior, é correto afirmar que, então vamos lá, ele vai dar algumas características dos domínios morfoclimáticos, vamos ver se são corretas ou incorretas. 1. No domínio de Araucária, predomina o clima subtropical e o relevo é marcado pela presença do Planalto Meridional, tá certo? Araucária é no clima subtropical, né, fica abaixo do Trópico de Capricórnio, é o clima aqui do sul do Brasil, né? E realmente, se a gente for aqui para a área serrana de Santa Catarina, Paraná, enfim, a gente vai ver o domínio de Araucárias. O relevo realmente é o Planalto Meridional, a gente viu na aula passada, né? 2. O domínio da pradaria localiza-se no sul do Brasil e trata-se de um prolongamento dos campos, que é uma vegetação herbácea e típica de climas temperados e subtropicais, do Uruguai e da Argentina, tá certo também. O domínio da pradaria, aqui, ó, em amarelo nesse mapa, realmente é uma extensão dos campos aqui do Uruguai e da Argentina, e ele tem uma vegetação herbácea. Tá no sul do Brasil, então tá correto também. 4. O domínio da Caatinga caracteriza-se por um solo fraco em quantidade de minerais e muito profundo, o que, associado à falta de chuvas, ocasiona uma vegetação florestal de grande porte. Então, não, a vegetação florestal não é de grande porte, justamente porque o solo não permite isso, né? O domínio da Caatinga, ele fica aqui em vermelho nesse mapa. Eu tinha trazido algumas fotos também para vocês verem. Cadê? Aqui. Opas, não, esse aqui é o domínio amazônico, tá? Que é, ó, planáltico, cobertura vegetal densa, rios, mas na Caatinga seria aqui, que eu trouxe o umbuzeiro, inclusive. Vocês podem ver que o aspecto do solo, ele é bem seco, assim, é diferente, né, do que a gente costuma ver aqui, por exemplo, numa área de vegetação de Mata Atlântica, mas é errado que a gente associe, por exemplo, esse solo a um solo desértico, tá? Apesar de ele ser bem pedregoso e ter espécies xerófitas e, tipo, enfim, de áreas mais secas, ele não é a característica totalmente desértica, né? É predominantemente árida, mas não é totalmente árida. Então, o domínio da Caatinga realmente tem um solo fraco, mas não tem uma vegetação florestal de grande porte. É principalmente de pequeno porte e médio porte. 8. O domínio amazônico predomina a floresta latifoliada equatorial. Latifoliada seriam folhas grandes. E a gente normalmente usa esse termo para florestas de uma conformação mais densa e de grande porte. E aí encontra boas condições de crescimento devido ao clima quente e à grande quantidade de chuvas. Então, sim, a Amazônia, ela permite uma espécie vegetal, espécies vegetais maiores, porque justamente o clima, ele é muito bom, né, para as plantas, principalmente pelo fator umidade e temperatura. Como é um clima muito quente, muito úmido, o que as plantas gostam é de umidade e calor, né? Então, o domínio amazônico, ele tem uma floresta muito grande, latifoliada, densa, enfim, justamente por causa das características de clima e temperatura e umidade. 16. O domínio do Cerrado localiza-se no Planalto Central do Brasil, correto? Onde predomina o clima tropical, típico ou semiúmido. Correto, né? O tropical típico ou semiúmido é justamente aquele que tem 6 meses secos, 6 meses chuvosos, e fica no Planalto Central do Brasil. Então, as alternativas corretas nessa questão da UFSC seria todas menos a 04, né? Então, 1, 2, 8 e 16, totalizando 27. Ok? Gente, tentei deixar uns 5 minutinhos finais só para vocês me perguntarem alguma coisa que não tenha ficado muito bem explicada. Eu acredito que não tenha sido muito fácil acompanhar, porque eu falei muito corrido, mas foi para não extrapolar o tempo e
Enfim, é isso. Vocês têm alguma dúvida sobre algum dos termos? Perdão mesmo pela correria, tá? Conseguiram entender bem? Beleza. E o restante? Tudo certo? Então tá bom. Perdão pela aula super corrida de hoje, tá? Mas deem uma olhadinha com calma ali no material. Tentem ver a videoaula também. Qualquer um dos conceitos que não tiver ficado muito claro, que vocês não conseguirem entender, pode perguntar para mim ou pesquisar. E é isso, tá bom? Semana que vem a gente. Eu tento dar uma entradinha no Discord um pouco mais cedo para testar meu áudio, ver se tá tudo certo. E aí a gente já começa com tudo nos conformes, tá bom? Então tá. Beijinhos.